Prezados irmãos e irmãs, meu bom dia a todos vocês. Aqui fala o Padre José Raimundo, da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, do Estiepe. Hoje é domingo, 15º domingo do tempo comum, dia 12 de julho de 2020. E com alegria muito grande nos colocamos diante da Palavra de Deus, que nos alimenta e nos ilumina no dia do domingo, isso é, no dia do Senhor, Dominus, o Senhor. Vamos escutar essa palavra e refletir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e amigos,
No Evangelho deste domingo, temos o início dos discursos de Jesus pronunciados em parábolas. Essas são, como sabemos, narrações muito breves, as parábolas, mas muito significativas, por meio das quais Jesus procura comunicar a seus ouvintes verdades sobre o reino dos céus, verdades sobre a fé e sobre tantos outros ensinamentos. As parábolas possuem um gênero simbólico, quase sempre exagerado, mas útil a levar os que as ouvem a compreender coisas que de outra maneira necessitariam de longos discursos. Em geral, podemos dizer que as parábolas como que desorientam os ouvintes, exatamente para reorientá-los e recolocá-los num outro plano, num plano superior. Por isso, elas são ao mesmo tempo provocativas e marcantes, didáticas e fascinantes. Na parábola de hoje, Jesus fala do anúncio da palavra de Deus e de sua acolhida por parte das pessoas. Assim, um semeador se põe a semear, deixando cair a semente em vários tipos de terreno. Logo de início, intriga-nos o fato de que entre 4 terrenos semeados, 3 são impróprios e assim nada produzem, enquanto um só é constituído por terra boa e produtiva. E mesmo as sementes que caem em terra boa produzem muito desigualmente, 100, 60 e 30 frutos por semente. Trata-se, pois, de uma semeadora que começa cheia de esperança, mas o seu desfecho é uma verdadeira catástrofe. Os pássaros comem as sementes, o terreno pedregoso impede que brotem as raízes, os espinhos crescem e sufocam as plantas. Contudo, em meio a todo esse desespero, eis que uma parte da terra finalmente é boa e consegue produzir frutos, muito embora de forma bastante irregular. Seguindo a explicação básica de Jesus, a parábola do semeador é sempre interpretada como Cristo sendo o semeador, a palavra de Deus a semente e nós os tipos de terreno onde é lançada. E isso está certíssimo. Aqui, porém, somos convidados a ler esta parábola com Jesus e por meio dos seus olhos. Nela, é como se o próprio Senhor estivesse fazendo um balanço geral de sua atividade de anunciante da mensagem e se perguntasse se os seus esforços estavam valendo a pena ou não. Afinal, todo o trabalho de semear a palavra e autenticá-la por meio de sinais e prodígios não apresentava os frutos esperados por Jesus, e o fracasso ameaçava impor-se. No entanto, quando tudo parecia perdido e sem esperança de sucesso, qualquer coisa começa a mudar. Alguém passa a escutá-lo como terra boa e a produzir frutos como convém. E a história que caminhava para um fim tão trágico, graças à ação de Deus no coração humano, encontra uma nova direção. Sim, porque é sempre Deus que, partindo de uma disposição humana inicial, leva à verdadeira escuta e acolhimento da sua palavra. E a parábola do semeador converte-se na história de um Deus que não desiste de nós, apesar dos enormes fracassos, apesar de nossa pouca atenção à sua palavra e apesar da dificuldade de mudarmos nosso ponto de vista
mesquinho e egocêntrico. O Senhor, porém, continua apostando em nós e espera que pelo menos alguns sejam capazes de vencer a inércia e de bem escutá-lo. Segundo a imensidão do seu amor, o pouco resultado obtido já valeu a pena e já compensou o seu grande esforço. E Cristo continua aguardando uma resposta positiva nossa a seu apelo. Toda essa insistência divina é confirmada hoje pelo texto do profeta Isaías, lido como primeira leitura da missa, no qual Deus não se cansa nunca. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Querido irmão, querida irmã, não deixemos mais Deus na espera. Ouçamos hoje a sua voz que nos convida para uma vida nova e recebamos como terra boa o seu apelo de amor. Amém. Queridos amigos, hoje é domingo, nós temos uma vasta programação na nossa paróquia Nossa Senhora da Esperança. Já tivemos a missa às 8 horas, às 9h15, abriram-se as duas igrejas da Imaculada Conceição e da Matriz de Nossa Senhora da Esperança, abriram para acolher os irmãos que vêm para a oração pessoal, que vêm para receber a comunhão eucarística, ou então para devolver o dízimo, ou dar uma oferta para o bem da igreja, a igreja que está tão precisando, irmãos. E nós que nos encontramos no mês de julho, que é o mês dedicado à consciência dos irmãos sobre o dízimo. Fiquemos atentos a esse elemento, que é o que faz a igreja subsistir. É o dízimo de cada irmão, de cada irmã, dado com consciência e com amor, com abertura de coração. Hoje a nossa programação continua com 9h30, o trabalho de catequese infantil, a sementinha. Às 10 horas teremos a hora da catequese e depois teremos ao meio-dia a oração do Ângelus com o padre, com o pároco. Sempre nos domingos ao meio-dia estamos fazendo essa oração do Ângelo com os irmãos. Tudo isso pelo YouTube e pelo Facebook. Nós queremos alertar os irmãos para o dia do domingo, esse dia maravilhoso em que a gente fica em paz. Não se aborrece, não briga. O cristão deve tomar consciência de que é o dia da alegria, é o dia do perdão. Nesse dia a gente perdoa tudo, a gente esquece tudo em nome do Senhor. A gente não cria intriga, a gente não cria fofoca, a gente não cria nada que desagrade ao outro e a Deus, porque é o dia dedicado à alegria do Senhor. Vamos assim, nesse domingo, realizar essa verdade. Olha que os primeiros cristãos tinham esse dia numa qualidade tão importante, num lugar tão importante, que no domingo eles nunca ficavam de joelhos, os primeiros cristãos, porque diziam: como é que a gente vai ficar de joelho o dia que Cristo ressuscitou? Em grego, anastasis, isso é, Cristo se levantou.
Como é que o cristão pode rezar de joelho no dia que Cristo está de pé? Eles diziam, no dia do domingo e no tempo da Páscoa se reza só de pé. E também, no dia de domingo, eles nunca jejuavam. Seria um contrassenso ainda hoje qualquer cristão jejuar no dia do domingo, que é o dia da alegria, é o dia da satisfação. A gente pode jejuar de segunda a sábado. Domingo seria um contrassenso total. Vocês vejam como os primeiros cristãos têm a nos ensinar, através da prática deles, através daquilo que faziam, através daquele fervor imenso, que deve nos alcançar também hoje em dia, esse grande fervor inicial dos cristãos da origem. Nós queremos desejar a todos os irmãos um domingo cheio de alegria e uma semana que se abre de esperança, de paz, de saúde e de forças. Vocês podem confiar na paróquia de vocês, ela está fazendo um esforço imenso para que a palavra seja anunciada nesse tempo de pandemia, apesar das dificuldades de não nos encontrarmos, mas ao menos podemos contar com esses meios de comunicação para a transmissão da palavra de Deus. Fiquem todos em paz. Quero saudá-los e voltaremos a nos encontrar, se Deus quiser, ao meio-dia, para a oração do Ângelus ao vivo. Vamos todos rezar nesse dia de alegria a saudação do anjo a Maria, nos recordando assim de quem nos trouxe e nos ofereceu o Salvador da vida, Maria. Nossa Senhora da Esperança, nossa padroeira, abra o nosso coração e disponha o nosso domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém.